Oi, gente, boa noite, a paz do Senhor Jesus, vocês aí do pessoal do TikTok, sejam bem-vindos aqui que estão chegando, que Deus abençoe cada um de vocês, né? E a todas as redes sociais, Facebook, WhatsApp, Messenger, e a minha página também que eu tenho dentro do Facebook, né? Isso vive em mim, e todos os grupos que eu compartilho, que Deus abençoe a cada um de vocês, né? E hoje para mim foi um dia muito corrido, né? Eu tive um momento de lazer, sair um pouquinho para dar uma relaxada, né? Que eu fui resolver um negócio com a minha filha e ainda resolvi dar uma relaxadinha, mas quando chegou em casa, um estresse total, né? A gente chega em casa, a gente não espera que as coisas aconteçam e me fiquei muito ansiosa e muito nervosa, né? Tira, sair um pouco do sério, porque às vezes deixa as coisas certas para tudo dar certo e as coisas deram errado, né? E aí foi uma confusão e a gente fica, se altera, né? Depois a gente passa o nervoso e já baixa a guarda, né? E aí a gente vê que a gente também se alterou demais e o inimigo faz isso com a gente também, né? Arruma situações para tirar nós do sério, né? E Deus sempre está falando com a gente através da palavra, porque quem crê, né, tem que buscar Deus sempre, né? E como eu tinha que hoje postar, né, ministrar uma palavra no meu coração, e assim também nessa correria, a gente não estuda na palavra nem nada, e aí eu tirei dessa caixinha, né, de palavras, e olha como Deus é maravilhoso para falar com a gente através da palavra, né? Claro que eu peço perdão para Deus que eu me alterei, hoje eu fui assim, mas as coisas acontecem mesmo, claro que nós somos humanos, nós somos falhos, a gente não é nenhum santo aqui na Terra, e a gente tem, né, dificuldades que vêm para tentar nos atrapalhar, né? Muitas vezes a gente somos tentados, né? E certas coisas acontecem para tentar tirar nós do foco mesmo e deixar nós de nós mesmos, né? Mas aí a palavra que o Senhor me colocou no meu coração aqui que eu tirei, olha só, tirei a palavra e tem tudo a ver com o que aconteceu comigo hoje. Sede vós pacientes e fortalecei os vossos corações, porque já a vinda do Senhor está próxima. Olha só. Então o Senhor fala aqui que a gente, a necessidade, a bênção do exemplo de Jesus, né, do exemplo de outros profetas, perdão, de dar paciência. Então, Jesus também, né? Teve paciência, porque as pessoas humilharam, zombaram dele, né? Principalmente, né? Mas também Jó foi paciente de todas aquelas provas, de todas aquelas crises, de todas aquelas situações que foi tirado dele, e ele teve uma paciência, continuou crendo, sendo firme na fé. E isso que Deus quer que nós estamos, vai ter dificuldades, vai ter levantes, vai ter afrontas, vai ter tudo na nossa vida, para tirar nós do foco, né? Tirar nós do sério, mas nós não podemos perder a paciência. E é claro que a gente perde, né? É natural que a gente aconteça, mas que a gente reconheça que nós erramos quando acontece esse tipo de coisa, né? Porque nós somos falhos, nós somos pecadores, nós não somos automáticos, não. Nós somos sensíveis, né? E as coisas vêm para acontecer para ver se nós somos conscientemente, assim, de quando a gente faz algo que não agrada a Deus ou a gente se altera em alguma coisa, né? A gente também tem que cair em si, que se arrepender, que nem aconteceu comigo, que eu vi, não, eu exagerei, eu acho que eu não devia, né? Eu achei assim, eu abaixei a guarda, né? Tipo, na hora. Então, aí ele fala assim, sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor, e que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até ao receber as primeiras e últimas chuvas. Então, essa palavra que eu tirei aqui, sede vós pacientes, fortaleceis os vossos corações, pois a vinda do Senhor está próxima. Então, irmãos, a gente não pode nem se queixar um dos outros, né? E nem ficar para não ser julgado, porque às vezes assim, na hora que a gente se altera e reclama e fala, a gente julga, né? Ela fala, nossa, por que isso aconteceu? Porque, mas na verdade, quando a gente pensar bem a palavra de Deus que estava falando, a gente não deve fazer isso. A gente, no momento que a gente está nervoso, está irado, está irritado, perde a paciência, nós não podemos fazer isso, né? A gente vai querer arrumar um culpado por aquilo que aconteceu, só que aí a gente não pode porque o juiz está à porta, que é o Senhor. Então ele fala que a venda está próxima, ele está à porta, é ele que vai julgar as nossas atitudes, seja boas ou sejam ruins. Então nós temos que tomar cuidado, orar e vigiar. Então, irmãos, ele também fala que tomar como modelo todo o nosso sofrimento, né? Então, nós temos que ter essa paciência. Quando nós estamos sofrendo, nós temos que ter mais paciência, assim como os profetas, né? Que falavam em nome de Jesus. Eles eram pacientes, eram humilhados, eram atacados, eles eram ameaçados à morte. Eles têm que manter a paciência, porque a gente às vezes passa por situações de conflitos, dificuldades tão grandes que a gente vai saindo de nós mesmos e vai perdendo a paciência, né? Aconteceu com Moisés, né? Por causa ele ter se irado naquele momento, perdeu a paciência com o povo, de tanto ficar ali, ele não pôde entrar na terra prometida. Claro que tudo é propósito de Deus, né? Mas ele também, né, já tinha o propósito já por Josué, mas talvez, quem sabe, né? Nós não sabemos, né? Mas não podemos
né? Nós temos que ter paciência. E o Senhor fala também que felizes é aqueles que perseveram firmes, né? E ter ouvido a palavra da paciência, né? Porque assim como Jó foi um que teve tantas coisas que aconteceram na vida dele, ele foi tirando coisas dele, foi tirando coisas dele, ele foi adoecendo, e acusações, ele continuou paciente no amor, na perseverança e na esperança do Senhor, né? Que ele sabia que Deus não ia abandonar ele, desde toda a situação que ele estava passando, dificuldades, sofrimentos e todas as coisas que aconteceram. Então a gente também tem que se espelhar em Jó, né? Então vai ter dificuldades nas nossas vidas, vai ter problema, vai ter afronta, vai ter levante, vai ter perseguições, vai ter situações para tentar tirar nós do sério. Vai, aconteceu comigo hoje, né? Eu estava tranquila, apesar de ter um dia tão corrido, e aí eu, quando cheguei em casa, fiquei em frente a uma situação que me tirou do sério. Me estourei, nervosa, fiquei estressada, né? Mas depois agora eu senti que não deveria ter feito aquilo, que a gente sai da gente, mas a gente é humano, né? A gente tem que reconhecer os nossos erros, nós somos falhos, peço perdão para Deus. Mas assim, eu já tentei resolver a situação, né? E assim, tento entender, porque às vezes a gente tem uma responsabilidade muito grande na vida da gente, né? Que às vezes é colocada uma responsabilidade, né, que Deus permite, mas até para testar a nossa fé, a nossa paciência no Senhor, né? Então Deus sabe, não é que a gente, não vou falar assim que é fácil, não é fácil não, é difícil, né? Eu não vou falar que é fácil, não, se está sendo fácil porque Deus está comigo, me ajudando, me fortalecendo, mas não é fácil não, tá? Quem vê de fora, porque é fácil, não é fácil, é difícil, é complicado, é bem delicado, é uma situação bem assim complicada de lidar, mas tem que ter muita paciência, eu tenho que ter mais paciência ainda, mais ainda, porque não é fácil. Também é importante, né? Situações dessa para Deus dar paciência pra gente, né? Porque a paciência você só vai se desenvolver paciência também se você tiver dificuldade de ver alguma coisa que vem tirar você da sua paciência, né? Porque vai ter mesmo, né? Então você só vai adquirir qualquer experiência na vida se você passar pela dor, pelo sofrimento, pela situação ou a dificuldade para você ter paciência. Porque se você não passar por nada disso, você não vai ter paciência. Você não vai conseguir ter paciência, né? Então você vai ter que ter. É necessário ter. Ele fala que você tem que ser pacientes, né? E fortalecer os vossos corações, porque a vida do Senhor está próxima. Então ele é a nossa esperança, né? Então Deus ele vai abençoar nós, né? Diante da situação que nós estamos passando, ele está capacitando nós, né? Está nos moldando, né? Está fazendo nós ter se fortalecendo, porque é importante esse processo, né? Então muitas vezes a gente, todos nós, né? Assim, não assim como eu, como outras pessoas, né? Tem que adquirir, tem que, sabe, amadurecer no propósito de Deus, né? Para que Deus possa levar nós para outros lugares, né? Talvez outras terras, para ter paciência. Se nós não conseguir ter experiência agora numa coisinha que pode ser pequena, como é que nós vamos conseguir administrar uma coisa grande? Não vamos poder, nós vamos ter paciência. E talvez situações outras que nos virão sobre as nossas vidas. Aquilo vai servir de experiência. Você vai olhar para trás e falar, não, Deus me ajudou lá, Ele me fortaleceu, eu tive paciência, então eu vou conseguir. Se eu conseguir lá, eu vou conseguir aqui. Essa vai ser a frase positiva que nós vamos colocar lá na frente, né? Porque é importante. Então, às vezes acha assim, porque o processo está demorando, porque as situações que nós estamos passando está, assim, deixando nós exaustos, cansativo, exaustivo, e acha que não vai conseguir, não vai sair da situação, não vê mais esperança, né? Acha que essa situação está indo de uma maneira que a gente acha que não vai conseguir mais, não vê esperança e tal, mas não, o Senhor ele fala que não, que Ele é a nossa esperança, que a vinda dele está próximo, né? Ele vai nos abençoar, né? Ele que nem Jó, ele passou por toda aquela situação, foi muita paciência que ele teve, tantas perdas e tantas coisas que aconteceram na vida dele, mas Deus abençoou, Deus deu em dobro tudo aquilo, restituiu a vida dele, tudo aquilo que ele perdeu. Então nós não estamos perdendo nada. Deus está nos fortalecendo, está nos ajudando, está nos preparando para algo muito maior nas nossas vidas. Então é muito importante o processo. Claro que no processo que nós estamos testados a nossa fé, temos que ser firmes na oração, firme no propósito que Deus tem para nós. É claro que virão pessoas que vão se levantar contra nós. O inimigo vai fazer com que elas se levantem, vai prejudicar a nossa caminhada, para tentar tirar nós do foco, né? Mas o Senhor está conosco. Ele sabe as nossas fraquezas, as nossas indiferenças, as nossas tristezas, nosso sofrimento. Ele conhece cada um de nós. Então você não tem que temer a nada. Seja forte, seja corajoso, como ele falou para Josué. Não temas, confia. E se você estiver muito cansado, pede ajuda para o Senhor, para te fortalecer seu coração.
que Ele vai te capacitar, Ele vai te dar força, porque nós vamos descansar no Senhor, porque Ele fala que se você estiver muito cansado, descansar nele, procurar Ele. Se você está aflito, está desesperado, buscar o Senhor enquanto pode encontrá-lo, Ele também fala. Então nós não podemos se temer a nada, não se desesperar para nada. E essa paciência que vai florando na gente é o crescimento que Deus vai fazendo para nós, para que nós possamos ainda, nesse tempo, ainda ser favorecido pelas bênçãos de Deus. É só confiar, né? Então, se você passou por uma situação, perdeu a paciência, peça perdão para Deus, assim como eu. E a gente sabe que nós erramos, nós somos falhos, mas nós temos que cair em si, reconhecer que nós se exaltamos, que nós erramos e nós estamos aqui para servir. Nós sempre vai ser essa frase. Nós estamos aqui para servir uns aos outros. Então não importa a situação. É claro que a situação vão vir mesmo para confrontar, deixar de desgastado, sem esperança, para mostrar assim que você não vai conseguir. Mas não, Deus fala que você vai conseguir. Vai superar tudo que você está passando e você vai ser um vencedor, né? Porque aquele que vencer, ele fala que vai ter a coroa, né? Nós vamos ter que vencer, nós vamos ter que resistir tudo que vem sobre nós. Ser forte na oração, ser forte, né, perseverante na fé, para que nós possamos um dia, né, receber a coroa do Senhor, né? E ser vestido de vestes brancas, ter um nome no livro da vida. Nós temos que confiar no Senhor. Então vai ter muitas coisas, porque quando a gente está orando, buscando, perseverando, está lutando, está crendo, e mesmo diante da situação, mesmo que tudo está parecendo que não está andando, não está indo, está acontecendo, está parado, mas o Senhor está conosco. Você tem que continuar, perseverar, não olhar para trás, não olhar quem está te deixando mal, não olhar para quem nada, continua. É isso, eu até falei isso para minha filha hoje, eu estava conversando, continua. Não para, continua, não importa, faça, nem se faça alguma coisa, faça. Não importa, continua fazendo o que você faz, continua fazendo bem, não importa quem seja, continua fazendo a coisa certa, porque para agradar a Deus, você faz as coisas diante dos olhos deles, coisas boas, para a gente poder plantar sementes boas, que nós vamos colher coisas boas na nossa vida. Amém? Então é isso que o Senhor vai falar no nosso coração hoje, que a gente seja paciente aí, você que está passando um momento de que nem eu hoje já, mas seja paciente, né? Vai passar essa fase. É tudo uma questão de tempo, porque Deus ele estabeleceu um tempo debaixo do sol. Então não vai ser a vida inteira o seu sofrimento. Um dia ele vai cessar, a dor ela vai ser curada, né? A enfermidade, o sofrimento, a angústia, a depressão, a opressão, tudo aquilo que está sendo lançado, a perseguição, tudo vai cessar, porque tudo acaba. Ele tem um começo, meio e fim. O Deus cessa. Chega, agora é a hora de você mudar, agora é a hora de você vencer, agora é a hora que eu vou levantar você, vou te exaltar, eu vou te abençoar e vou mostrar que eu sou o Deus da sua vida. É só você crer e confiar, amém? Então não se desespera, não se preocupe com nada. A paciência é a chave da sabedoria e nós temos que perseverar e ser pacientes. E se nós não tiver paciência, peça para Deus. Ele vai conceder a paciência, né? Mas como Deus vai conceder a paciência? É colocando nós em situações que nós colocamos hoje, né? Para tirar alguma paz. Assim, quando alguém vem para tirar nossa paz, é para você entender que você precisa aprender a ser paciente, né? Então vai ter afronta, vai ter problema, e seja qualquer da sua vida, como você vai adquirir a paciência? Você vai ter que passar por situações difíceis, dificuldades, senão você não vai conseguir ser paciente. A paciência, ela vem o quê? É a sabedoria daquelas situações que você vai tentar resolver para que aquilo haja uma solução, para que não haja conflitos e afrontas, não é isso? Então é isso que Deus quer de nós. Então nós vamos ser testados? Vamos, mas vamos ter que entender quando nós, alguma coisa vem tirar nossa paciência no momento assim, depois nós temos que entender, pedir perdão, se arrepender. Porque o arrependimento, assim como eu fiz, tem que se arrepender, porque aí a gente faz, não, Deus, eu agi errado. Eu tenho que ter mais paciência, né? Eu admito que eu errei, né? Mas na hora, a gente fica pega uma sensação assim que entra na gente e a gente fica assim meio irado com as coisas, né? Mas depois a bola baixa, fala, não, eu agi errado, não é assim, Deus não quer que me comporte assim, então eu entendi isso que Deus tem pra mim. E olha que ele falou, e olha que aconteceu comigo hoje à tarde, e a palavra foi essa. Então olha como Deus fala através da palavra. Tem muitas pessoas que duvidam, né? Estão aqui anos comigo seguindo, né, o meu canal aqui, pessoas conhecidas, amigos, familiares, talvez, e pessoas assim que estão na minha volta, assim, das páginas,
E eu te digo para vocês, já tem bastante tempo, mas sempre Deus está falando comigo através da palavra, né? E as não acredito, não desacredito, não creem, né? Eu não tô aqui para convencer você. Eu só tô assim que você tem que se convencer que Deus está vindo. Isso aí é uma coisa que você tem que entender. E ele fala através da palavra dele. Você tem que crer, não é em mim, não. Mas você tem que crer nele. Então, muitas vezes ele vai fazer passar eu por situações para mostrar que ele está na minha vida. Você tá vendo aqui? É a palavra dele. Ele tá falando com você e comigo agora, entendeu? Então, você tem que confiar na palavra do Senhor. Ouvir, abrir os seus ouvidos para Deus. Tem algo para falar na sua vida. Então, nós vamos ter que confiar no Senhor. Então, fortalecer os vossos corações, porque a vinda do Senhor está próxima. Ele está à porta, né? E a gente vai ter que se arrepender, buscar o Senhor, pedir perdão, né? Porque nós somos fracos, Ele sabe, nós somos humanos, nós somos falhos, nós somos pecador, mas continue fazendo bem, continue caminhando e peça paciência, porque nós precisamos da paciência, a paciência nossa é o Senhor, é Ele que nos concede, é Ele que está sobre nós, né? Então a nossa vida não depende de mim e nem de você, depende dEle. Tudo é para a obra dEle, para a glória do nome dEle, não é para o meu nome, não é para o seu nome, é para a glória do nome dEle. Então a palavra é paciência, perseverança. Seja paciente, perseverante na oração, vigilantes na fé também, né? Porque ele está vindo, está à porta, ele mesmo fala, é ele que vai julgar nossas ações. Então, quanto mais você buscar a Deus, nós se arrepender e ser paciente diante de qualquer dificuldade que nos cerca, mais o Senhor não vai nos exaltar, vai nos abençoar. E as portas que estão fechadas, as dificuldades que nós achamos que não vai sair, vai sim, porque Deus é capaz de abrir o mar para nós passar, é capaz de abrir o céu para jogar as bênçãos sobre as nossas vidas. Ele é capaz de tudo, porque Ele é Deus, Ele pode, tudo é possível para aquele que crê, Ele fala mesmo na palavra dEle. Então, por que nós estamos tão impacientes, né, diante das situações? Então, nós temos que orar a Deus que nada venha tirar a nossa paciência, né? E mesmo que as coisas aconteçam da maneira que nós não queremos, né, que acontece, vai acontecer, mas mesmo assim nós temos que pedir a Deus ter paciência, porque nós vamos deparar com muita coisa ainda que vai acontecer. Então nós temos que ser muito forte, fortalecer a nossa vida em oração, em jejum, em buscando a Deus e ouvir a palavra, porque a palavra nos dá sabedoria, a palavra nos dá força, a palavra nos dá ânimo, a palavra nos dá direção, a palavra nos dá também discernimento para entender aquilo que está acontecendo. E é isso que Deus quer de mim e de você, amém? Deus deseja uma boa noite e tenha uma boa noite em a paz do Senhor. E olha, eu sempre falo, é muito importante para o canal, né? Mas você sabe, tudo nós precisamos entender que a palavra de Deus, ela vem para dar direção para nossas vidas, salvar, libertar, né? E como nós devemos se comportar diante das situações de afronta, né? A nossa guerra não é guerra material, uma guerra de carne, é uma guerra espiritual. Então é tudo mundo espiritual. Tudo que vem sobre nossas vidas é espiritual, né? Então nós temos que entender o seguinte: quando você compartilha a palavra do Senhor, você dá legalidade no mundo espiritual, né? Quando você curte, você comenta, você dá legalidade no mundo espiritual. Quer dizer que você ouviu o que Deus tem falado, aquela palavra ela entrou no seu coração. Quando você não faz isso, é como se você ouvisse a palavra de Deus por esse lado aqui, saísse por aqui, ignorasse, né? Então, como é importante a gente confirmar, é como se você falasse amém. Quando você curte, se você não quer comentar, amém. Quando você compartilha, não, eu pensei no meu irmão lá, né? Essa palavra vai ser para ele. Porque tudo a palavra de Deus é para nos dar libertação, é para nos ensinar como devemos se comportar, os filhos de Deus, né? Muitas vezes as pessoas acham que não, toda a palavra é direcionamento para nossas vidas. Então nós vamos passar por situações que vai tentar tirar a nossa paciência, que aconteceu comigo, né? Mas nós somos falhos, nós somos pecadores, mas ele também dá direcionamento. Ele acabou de falar aqui na palavra: fortaleceis os vossos corações, sejam pacientes, quer dizer, sejam vós pacientes, fortaleceis os vossos corações, porque a vinda do Senhor está próximo, né? Então ele falou que ele fez essa comparação. Olha os irmãos dos profetas do passado, né? Eles curavam em nome do Senhor, eles profetizavam em nome do Senhor, mas eles eram pacientes, porque eles eram perseguidos. Eles eram afrontados, eles eram ameaçados, né? Eles eram pacientes, porque, claro que se a gente sabemos que se nós só viver pela carne, qualquer afronta que nós vivemos, é claro que nós temos vontade de meter a mão, dar uma porrada na pessoa, como falar alguma coisa pra gente, né?
Mas nós não, nós temos que agir como os homens de Deus, que é deixar as pessoas nos atacarem, falarem mal de mim, as coisas acontecerem, nós agir com naturalidade. Não é fácil? Não. Não é fácil, não. Não é fácil. Mas Deus dá sabedoria, né? É isso que Ele está ensinando para nós, dar sabedoria para nós aqui, para a gente poder entender o que Ele quer. Então, não se preocupe, vai ter coisa que vai tirar nós do sério? Vai sim. Com certeza vai. Nós sabemos que sim, nós somos humanos, né? Nós somos falhos, nós somos pecadores, nós somos fracos. E Deus conhece as nossas fraquezas, né? Santo, forte, só o Senhor, nós não somos, Ele conhece, né? Ele se aperfeiçoa na nossa fraqueza, né? Ele conhece os cansados, caídos, os abatidos, os oprimidos, né? Os sem esperança, os incrédulos do coração, Ele conhece todas as pessoas, Ele conhece cada um como eles são, né? Deus, o mundo mostra a imagem, a aparência, ainda mais essa era de internet, né? Todo mundo postando fotinha, todo mundo sorrindo, mas Deus conhece aqui, ó, cada um de nós como tá por dentro hoje, o coração de cada um. Então nós temos que ter o quê? Na palavra do Senhor e ser firme na oração, porque Ele é bondoso, misericordioso, assim como Ele foi com Jó, né? Ele não desamparou Jó, não. Tudo aconteceu para Jó, tirar tudo de Jó para que Deus se perdesse a fé e a paciência. Mas Jó perseverou. Assim como José também, né? Por causa de uma túnica, a inveja foi e aconteceu toda aquela trajetória, mas Deus fez o quê? Nem existia esse cargo de governador do Egito e Deus deu para ele, o governador do Egito. Então é por aí que a gente vê que Deus é bom. Deus é maravilhoso, Deus honra os seus filhos, aqueles que são ouvintes, praticam o amor, a bondade, né? E amam uns aos outros. Ele sabe que vem afrontas, que vem dores, vem sofrimento, mas Ele está conosco, vai nos ajudar, vai nos sustentar, vai nos levantar e vai nos ensinar a ser pacientes. A oração, no temor, né? E ser praticante da palavra, sabe? Viver aquilo que pregamos. Então hoje eu falo para você, eu tenho que viver isso que eu estou pregando, né? E hoje eu senti na pele o que é a paciência, né? Mas é claro que isso foi porque eu me exaltei, né? Mas eu depois eu caí em si, não, tá errado, eu agi errado. Abaixou, assim, sabe? Quando você vê que você fez algo e você coloca a palavra, não, Deus, não foi certo, eu devia ter. Aquilo já acalmou meu coração, sabe? Na hora, você tem que entender que quando você falou uma coisa e viu que você errou, você já fala, meu Deus, perdoa. Já sabe que você já aquele mal que foi lançado, que você na hora, ele é cortado, porque o próprio Deus, ele dá unção para você, ele dá sabedoria naquele momento, né? E aconteceu comigo. Então isso é para ele, mas Deus usa. É para mostrar que ele é Deus na minha vida e eu estou vivendo aquilo que eu estou pregando. Glória a Deus, louvado seja. Muito obrigado, Senhor. Eu só agradeço a Deus por isso, porque é bom a gente viver aquilo que prega, né? E não viver só de aparência, né? Que às vezes as pessoas pregam aquilo que não vivem. Acontece, estão vendo muitas igrejas, muitos crentes, não é falando mal dos crentes, mas tem muita gente pregando aquilo que não vive. E Deus não quer ver as paredes, Deus quer ver o nosso coração, aquilo que somos. Então Ele coloca nós à prova para nós viver aquilo que pregamos, né? Amém? E para ser exemplo de Cristo, né? Fazer o bem, amar todas as pessoas, suportar uns aos outros, não julgar e se colocar um no lugar do outro. É isso que Deus quer de um de nós, de cada um de nós, irmãos e irmãs. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Fiquem com Deus e sejam pacientes, tá? E se você errar, que é normal, é humano, você sair de um dia de trabalho, estourar no trabalho, alguma coisa em casa, peça perdão para Deus, peça perdão para as pessoas que às vezes no momento você estava nervoso, estressado. Acontece, nós somos humanos, amém? Que Deus abençoe a todos, fiquem com Deus e a paz seja.